Assim, uma coisa que eu percebi, que para arrumar emprego não é tão fácil assim, né? Tu foi pra mim que tu me mandou, metralhadora, né? Metralhadora de currículo no Metralhador, LinkedIn, total. Yeah. mandando. Me diz uma coisa, tu acha, duas perguntas, né, na verdade, que eu tenho, que é curiosidade minha, para quem tá chegando perto, né? Tu Uhum. acha que tu pecou em algum momento na faculdade? Poderia ter feito alguma coisa na faculdade que facilitaria essa procura na frente do teu nome mais pra frente, por exemplo, uma SP da vida ou algo do tipo? Ah, Uhum. e tu, tu acha que tu tinha os hard skills, ou pelo menos os soft skills necessários, ou pelo menos os interessantes para as empresas, ou não tinha, e por isso que também elas não tiveram muito essa vontade de contratar? Só umas dicas assim que tu viu que provavelmente tu pecou Uhum. para as pessoas mais para frente se prepararem, né? Com certeza. Como tudo na vida, eu vou começar assim, como tudo na vida é preciso ter sorte, querendo ou não. A sorte é a maior variável, entendeu? Para qualquer coisa que tu faz na tua vida, tu tem que ter sorte. Mas o que eu vejo que eu poderia ter feito melhor e que eu indico para todo mundo fazer é networking. Conversar com as pessoas, fazer contato. E no evento não ter vergonha. Eu tinha vergonha. Eu era envergonhada de chegar assim no stand, tipo, hi. Eu tinha vergonha. E hoje em dia eu vejo que isso teria mudado completamente, sabe? Você ter contatos, porque na indústria do petróleo, assim como eu conheço o Max conhece um monte de gente e todo mundo se conhece. É incrível, assim, a gente acha que a indústria do petróleo é gigante, mas não, todo mundo se conhece. E isso faz diferença, porque se uma pessoa fala assim, eu falo assim, eu conheço o Christian. O Christian, você pode chamar ele, Perfeito. entendeu? É assim que funciona. O que indica é muito top também, então sorte quem indica. Porque as soft skills e hard skills, quase todo mundo está tendo. Antigamente, falava assim, inglês é diferencial. Hoje em dia não é mais. Se tu não Tu sabe inglês, tu acha? não faz nada. Nossa, total. Eu Hoje é pelo menos, pré-requisito, né? antigamente falava assim, nossa, ela sabe falar inglês. Hoje em dia, se você não sabe, tu não é, tipo, não é meio forte falar, mas tu não é ninguém, entendeu? Tu vai ter que trabalhar muito, porque o inglês chama tudo, software é tudo em inglês, conversa. Se você quer trabalhar numa empresa que trabalha em vários países, tu tem que saber inglês, sabe? Então, isso já era. Tu aprendeu inglês como? Na marra ou já sabia antes? Não, nunca soube. Eu sabia espanhol, né? Minha família tem uma parte que mora na Argentina, então falava muito bem espanhol. E daí, quando eu entrei na faculdade, eles falaram, você não vai andar para frente se você não souber inglês. E eu assim, porque eu morria de medo. Eu tô assim até agora. Harry Potter sempre dublado, entendeu? Tipo, Harry Potter. Eu nunca via. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que aprender. Aí eu me inscrevi numa escola aqui que é total imersão, sabe? Só fala inglês na escola, não fala português. Para marcar aula, você tinha que falar, hi, I want to schedule my class. Meu pai, para Full pagar... inglês, ó, full inglês. Full English, Daí, quando meu pai ia para pagar, ele só chegava com o carnezinho, assim, sabe? A mulher só indicava a sala, porque ele não sabia falar, né? E daí, foi na marra, entendeu? Tipo, no início eu ficava assim, só falava hi e tal. E daí depois você tem que falar, senão tu não vai aprender. E você vai ver todo mundo falando e você não vai falar. Então, tipo, eu era bem impressionada, assim. Hoje em dia eu vejo que é um ensino bem pesadão. Mas foi assim que eu aprendi. Daí, com 1 ano e meio, 2 anos, eu consegui falar, tipo, não fluente, assim, tipo, perfeito. Mas eu consegui Mas se virava. Jogava Sim, nos Estados Unidos aí no meio, tu se virava. saberia total, né? E daí o Hoje tu maior usa teste... muito? Todo dia. Ah, Todos os dias. aí, Uso todos Christian, os dias. vamos pra Topway. Aqui. Então, a Topway foi lá na Top. Eu não queria falar o nome da escola, mas foi... Porque aqui é assim, eu percebi, né? A Topway, tu entra lá dentro, só pode falar inglês lá dentro. Mas eu digo, Meu Deus do céu. efetiva, tá? É efetivo. Funciona super bem. Tanto que eles falam que é para pessoas que já são mais velhas, né? Porque criança não vai entender isso, né? Claro. Mas hoje em dia o inglês está presente em tudo. A maioria das pessoas da de petróleo, Christian, caso tu tivesse entrado no meu ano e tal, todo mundo fazia na Topway, porque tinha até uma parceria, Topway e Engenharia de Petróleo na UFPEL, e era legal. Não, top. Vários amigos meus que falam inglês já, nem do curso, de fora mesmo, eles falam sobre isso da imersão pra mim. Ele fala assim, não, cara, tu tem que entrar tem que me imergir, que tem que ir mesmo, tipo assim, muda teu celular, todo filme que você vai assistir tem que ser inglês. Primeira coisa que eu fiz. Nossa, cara, isso ajuda demais. Tipo assim, total. Eu lembro que no começo do curso, eu entrei no curso de 2020, no começo do curso, eu sabia, tipo assim, zero inglês, zero. Tanto que nas disciplinas da escola, cara, era pior, assim.
Era The Books on the Table. Não, e olha lá, tipo... Pô, professora, preciso ir no banheiro. Não, só pode em inglês, não ia no banheiro. Não. Eu era assim. Era não dava. E, enfim, com o passar do curso, os professores falam desde o primeiro dia de aula, falando, tipo assim, pô, tem que saber inglês. O Valmir falando sempre, tem que saber inglês, e ponto final, tem que saber. Não tem jeito, aí, gente, não tem. Assistindo filme, série em inglês, pouco a pouco você vai pegando. Hoje eu sei muito mais do que eu sabia. Ainda não é suficiente. Tia, eu queria ser essas pessoas que aprendem fácil. Eu já fiz Nossa, mas eu não aprendi fácil. Nossa, eu fazia todas as tarefinhas, sabe? Todas. No livrozinho. Eu acho que é querer, né? Eu, em 2020, eu tava louco pra ir pro Canadá, que eu tenho um brother que mora lá. Eu tava louco querendo, na verdade, eu queria ir pros Estados Unidos. Eu tenho uma tia que mora lá em Chicago. Vou trancar 6 meses a faculdade, é pelo meu bem, vou aprender 6 meses inglês, volto. Por pandemia, não deu mais, né? Aí, pô, assim, ó, não é culpa minha, entendeu? Mas vai chegar, Não é culpa minha. Mas é importante já saber alguma coisa, né? Alguma coisinha. Não, alguma coisa eu sei, eu me viro. Eu me boto ali, eu jogo toda hora, né? Filme e tudo mais. Jogo dublado, ajuda né? bastante. Mas aí quando eu assistia dublado as coisas, o meu irmão, que tá aqui na minha frente, ele ria da minha cara, me xingava. Tu tá assistindo dublado? É pra ouvir, tu tem que ouvir a voz dos atores, tá? Não, aí se eu botasse dublado, ele ia rir da minha cara. Aí foi na marra. Hoje eu assisto legendado porque eu quero. Mas foi na marra. Isso. Mas é um crescimento. Foi na zoeira. Mas é bem assim. E daí, depois que tu acostuma, assim, a ver o inglês direto com as coisas, você acha estranho quando é em português. Tipo, filme, assim, quando eu começo a ver dublado, eu acho estranho. E a parte específica da engenharia de petróleo em inglês? Como é que porque, tipo assim, pelo menos eu imaginei assim, você vai aprender o inglês geralzão, né? Tipo português, você sabe o português geralzão. Aí, quando tem uma palavra que você não conhece, que é tipo específico de engenharia de petróleo, como é que faz, assim, pra... É Google, livro, essas coisas. Google, assim. iPhone, Google Translator ali. É esse jeito. Daí, com o tempo, você vai ligando as coisas, né? E, por exemplo, no meu curso, às vezes até os professores já falavam a palavra que era em inglês, daí a gente já conseguia, né, conectar, porque o inglês, como é que eles falam? Inglês instrumental, né? Que é, tipo, a gente saber os termos da nossa indústria, né? Igual que a gente fala well. Todo mundo, well, tá, continua, né? Mas well é poço, daí, né? Essas coisas a gente vai se acostumando, né? Essa semana, inclusive, eu tava numa reunião, e daí eles começaram, a gente tava vendo uma árvore de Natal, né, subir e não sei o que lá, e eles, tem que instalar um olho de boi. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Nessa altura do campeonato. Mas o que é um olho de boi e tal? E eu pesquisava olho de boi, petróleo, e não encontrava nada, tá? Nada. Daí eu vi que uma hora ele falou assim, bullseye. Eu falei, agora eu vou encontrar, né? Literalmente, bullseye. E daí eu encontrei. Na tradução ficou ruim, mas aí no inglês, claro. Isso, daí no inglês apareceu um negócio ali pra mim e tal. Então, com o tempo, a gente vai conectando as coisinhas, né? Mas esse inglês instrumento... Até um dia eu vi uma mulher, né, nesses YouTube da vida, que ela ensina as pessoas a falar inglês, né? E ela falou assim, que até ela não sabe, ela americana não sabe sobre todas as palavras do inglês, porque tem coisas que a gente não vê no dia a dia, que a gente só vai ver se a gente mesmo sentar e estudar sobre aquilo, né? Então, é a mesma coisa. A gente vai vendo com o dia a dia. Aprendendo todo dia, né? Aprendendo todo dia. É assim. E quando eu cheguei na Alemanha, né, que lá é alemão, né? Alemão. Mas eu fui só sabendo inglês. Mas eu comprei Alemão para Leigos, né, o livro. Né? Eu nem sabia que existia isso. Existe. Deve ter espanhol para leigos, português para leigos, o cara nem sabe, né? Tem. É super legal. E daí lá as saudações normais e placa tipo de direita e esquerda, saída e entrada e tal, né? Aí logo que eu cheguei, a minha mala amassou. E daí eu falei, cara, como é que eu vou falar para essa mulher que a minha mala amassou? E, né? E, tipo, daí num momento você fica tão nervoso que até o inglês eu não sabia falar. Aí ela chegou assim, oi. Daí ela falou oi em alemão, né? Hello. E daí eu, hi. E dela, hi. Daí eu peguei... Você ligou lá no inglês. Tipo, vai ter que falar inglês. Aí eu peguei minha mala assim, eu só apontava e falava assim, broken. Só assim, tipo, eu não conseguia nem formar uma palavra, entendeu? Dos nervos que eu tava, tipo assim... Muito nervosa. Isso também é uma coisa que afeta a gente, né? O nervoso de falar. Com mas certeza, aí depois eu consegui. Mas é bem assim, no início é difícil. Mas depois você...
Eu tô contigo, porque assim, ó, quando a gente se joga no meio, tu aprendeu alemão, eu imagino, bastante. Ou tu não aprendeu? Eu já dei aula de alemão. Virou fluente, né? Não fluente, mas sem falar. Um ponto que eu sempre cravo, isso pra mim, mas eu não sei se é um ponto positivo ou até negativo, Cris. Ter um bloqueio pra aprender inglês. O que é? Eu morei na Palestina uns anos, minha mãe me ensinava árabe aqui. E, eu aprendi, eu sabia falar, entendia bastante coisa. Mas não é muito mais difícil que inglês? Não, é muito mais difícil, muito mais difícil. Mas esse é o ponto que eu quero chegar. Aqui, minha mãe tentando me ensinar, sem eu estar lá no meio e me forçando a falar, porque eu aprendi um pouco de árabe e saía e falava português, né? Eu entendi algumas coisas, mas falava, oi, tudo bem, quero dinheiro, em árabe, né? Únicas coisas que eu sabia falar. Importante. Importante. É o que preciso para sobreviver. Só para sobreviver, é isso aí. Mas na Palestina, eu entrei sem saber árabe, me jogaram no meio da escola. Te vira. Foi mais ou menos isso. Os professores batiam nas minhas costas. Não, é brasileiro, esse aqui se rodar não tem problema, né? A gente passa. Mas aí foi na marra. E dessa forma, eu aprendi árabe fluente que eu sei até hoje. E escrever, ler e tudo mais. Então, eu acho que abriu uma chave, tem um bloqueio na minha cabeça que diz o quê? Tu quer aprender uma língua? Vai no país dela. Então, eu não consigo mais aprender estudando. É um erro, né? Eu sei. Mas pode ser, tipo, né? Abriu uma chave do passa-perrengue que você vai aprender. Uma hora você aprende aí. Se não é por amor, é pela dor. Exatamente. É exatamente isso.